Lena está diante de Herculano, mas desta vez ela não consegue mais fingir. O olhar treme, a voz falha. A criança não reconhece o meu colo de mãe. A frase cai pesada no ar. Ninguém responde. O silêncio incomoda. Uma verdade que todos evitavam, agora foi dita. Em outro lugar, Gerluci, Joeli e Lia estão juntas, sem distância, sem máscaras. Depois de tudo o que viveram, elas se encaram por alguns segundos e então fazem uma promessa. A gente nunca mais vai mentir uma para outra. Um pacto forte, cheio de emoção, mas também carregado de medo, porque no fundo, elas sabem, ainda existem segredos escondidos. Enquanto isso, Viviane tenta recomeçar. Ela aceita a ajuda de Angélico para limpar a casa. Parece algo simples, mas não é. O silêncio entre os dois diz muito. Angélico observa, percebe. Viviane está fragilizada. E então ela se abre. Eu não consigo trair o que eu sinto. A voz é baixa, mas sincera. Mesmo tentando seguir em frente, Viviane confessa para Gerluci: eu ainda amo o Leonardo. Uma frase que muda tudo. Um novo conflito começa a surgir. Do outro lado, Ferete não para. Ao descobrir que o pai de Juquinha foi o desembargador responsável pela decisão que devolveu a presidência da empresa para Rogério, ele se enfurece. O olhar endurece. Sem hesitar, ele diz a Arminda: chama o Macedo. Eu quero tudo sobre esse magistrado. Tudo que possa derrubá-lo. Mais um plano começa. Mas a maior surpresa ainda está por vir. Xênica, Rogério, Zenilda e Leonardo abrem o cofre da sala que era diferente. Lá dentro, um celular, silencioso, misterioso, perigoso. Talvez a chave para destruir tudo. Bagdá é preso, e desde o primeiro momento ele decide que não vai cair sozinho. Na sala de interrogatório, o clima é tenso. Diante de Jairo, Bagdá surpreende. Fui eu que roubei a estátua. Casper reage na hora. Não, fui eu. Ele insiste, tenta assumir a culpa, de novo e de novo. Mas Bagdá interrompe. Chega, ninguém vai pagar por algo que eu fiz. A tensão só aumenta. E então vem o choque. Bagdá levanta o olhar e revela tudo. Foi a Lucélia. Ela está por trás de coisas muito maiores. Sem parar, ele continua. Ela mandou sequestrar os próprios tios. O ar pesa, mas ainda não acabou. E também planejou a morte dos próprios pais. Um impacto devastador. Jairo fica sem reação. Tudo muda. Uma nova investigação começa. Assim que a denúncia é formalizada, Lucélia entende. Não há saída. Sem avisar, sem deixar rastros, ela desaparece, antes que o mandado de prisão seja cumprido. Tudo continua exatamente de onde parou. Nos próximos capítulos, Lucélia desaparece, mas não por muito tempo. Ela se esconde no antigo QG da Chacrinha. Um lugar que já foi símbolo de poder, agora sufoca. Escuro, tenso, claustrofóbico. Mesmo encurralada, ela não desiste. Pelo contrário, fica ainda mais perigosa. Na cabeça dela, ainda existe um plano. O último, o mais ousado. E ela não está sozinha. Marisa aparece, a delegada corrupta, sempre nas sombras, sempre calculando. As duas se encaram e entendem tudo sem precisar dizer muito. Uma aliança nasce, perigosa, instável, mas necessária. Agora, elas respondem a Ferete, um aliado imprevisível e cada vez mais exigente. Os pedidos começam a ultrapassar qualquer limite. Um deles choca,
impedir o casamento de Viviane e Leonardo. O casal que representa recomeço agora vira alvo. Lucélia e Maris começam a agir. Frio, calculado, sem erro. Elas estudam cada detalhe, cada fraqueza, cada brecha. Manipulam informações, criam armadilhas e colocam tudo em risco. Enquanto isso, outro cenário, outro clima. Bagdá chega ao presídio e nada é como esperado. Assim que pisa lá dentro, os olhares mudam. Os presos param, observam, reconhecem. Não veem apenas mais um detento. Veem alguém com história, com peso, com poder. A recepção surpreende, quase um respeito silencioso, quase uma reverência. Mas a realidade bate rápido. Ali dentro, as regras são outras. O controle não é o mesmo, e Bagdá sente isso. Mesmo assim, sua presença mexe com tudo. Alianças começam a surgir, mas rivalidades também, e isso pode explodir a qualquer momento. Só que nada se compara ao que vem depois. No parlatório, o clima muda. Pesado. O pastor Albérico aparece, sério, tenso, com algo difícil de dizer. Ele olha para Bagdá e solta a verdade. Jorginho Ninja foi morto. O mundo para, mas ainda piora. Foi a Samira. Ela usou uma injeção letal. Silêncio. Total. Bagdá não reage. Não consegue. O choque domina. As memórias vêm de uma vez. A história, os conflitos, o vínculo. Tudo. E ele fica ali, parado, sem palavras. Até que algo muda. Lentamente, a dor se transforma. O olhar endurece. A respiração pesa. E então ele fala, baixo, frio. Ela vai pagar, custe o que custar. Uma promessa, pesada, perigosa. Porque naquele momento, fica claro, Bagdá pode voltar ao que era. Mas antes de tudo, ele toma uma decisão, inesperada. Ele abre mão do poder, do controle, do império na chacrinha. Ele deixa tudo para trás. E o silêncio que fica diz mais do que qualquer palavra. Em um movimento inesperado, Bagdá decide mudar. Como se buscasse algo diferente, ele vai até a galeria de Casper. Pede abrigo, sem orgulho, sem imposição. Ao entrar, ele sente na hora. Tudo é diferente, silencioso, calmo, quase estranho para ele. E então, um detalhe chama a atenção. O quarto onde ele vai ficar era de Lucélia. O passado ainda está ali, nas paredes, no ar, nas memórias. Um contraste forte entre quem ele foi e quem talvez queira ser. A convivência com Casper muda, ganha novos tons. Ainda existe tensão, história mal resolvida, mas também lealdade. Os dois se observam, com cuidado. Há espaço para aproximação, mas também para desconfiança. E talvez novas revelações. A galeria, cheia de arte, pode se tornar um ponto de virada. Mas Bagdá não esquece. Ele carrega tudo. Cada erro, cada escolha. E isso pesa. Tudo indica que ele quer mudar, que está tentando, mas o caminho não será fácil. Dentro dele existe uma guerra. De um lado, o desejo de redenção. Do outro, a sede de vingança. E essa divisão só cresce. Enquanto isso, nas sombras, Lucélia e Marise continuam, agindo, planejando, avançando. A investigação também evolui e começa a se aproximar. Cairo intensifica tudo. Ele junta peças, conecta pontos. Documentos antigos aparecem, movimentações suspeitas surgem, e aos poucos, um quebra-cabeça se forma. Cada descoberta confirma o que Bagdá disse. Lucélia começa a perder espaço, fica mais vulnerável. No esconderijo da chacrinha, o clima muda. Paranoia, desconfiança, tensão constante.
Lucélia não confia em ninguém, nem nos próprios aliados. Ela cria regras, controla tudo, observa todos. Mas algo está diferente. O poder já não é o mesmo. No lugar da frieza calculada, surge instabilidade. Decisões impulsivas, explosões de raiva. Mesmo assim, sua mente continua ativa, perigosa. Ela ainda joga, e joga pesado. Marise sente o peso. Acostumada ao controle, agora vê tudo sair do eixo. Mas não recua, continua ao lado de Lucélia. Seja por interesse, medo ou falta de saída. A relação entre as duas se desgasta. Trocas de acusações, olhares carregados, diferenças crescentes. E o plano continua: sabotar o casamento de Viviane e Leonardo. Agora, na fase mais delicada. Informações distorcidas começam a circular. Dúvidas surgem, confiança abalada. Pequenos acontecimentos, aparentemente isolados, começam a cercar o casal. E tudo muda. O que era para ser celebração se transforma em ameaça. Um evento cercado de tensão invisível. Enquanto isso, dentro do presídio, Bagdá sente, de verdade, o peso das próprias escolhas. A rotina é dura, sem descanso, sem privilégio. A convivência é forçada e perigosa. Ali dentro, respeito e risco andam lado a lado. Apesar da recepção respeitosa, Bagdá percebe rápido. Nada ali é garantido. O respeito pode desaparecer a qualquer momento. Novos detentos surgem, lideranças internas observam, testam, provocam. Eles querem ver até onde ele vai. Cada decisão pode definir o futuro dele ali dentro. E no silêncio, uma lembrança não sai da cabeça. Jorginho Ninja. A morte ecoa sem parar. Sozinho, Bagdá se perde nos pensamentos, relembra o passado, os erros, as escolhas, culpa, abandono, lealdade, tudo misturado. E isso começa a mudar algo, por dentro. Pela primeira vez, ele duvida. Duvida do caminho que escolheu, duvida de si mesmo. O pastor Albérico aparece com frequência, sempre calmo, sempre firme. Ele tenta guiar, trazer alguma luz no meio do caos. As conversas entre os dois vão mais fundo. Arrependimento, responsabilidade, recomeço. Palavras que começam a fazer sentido. Mas nem tudo muda. A promessa ainda está viva. Samira. O nome volta, com força, e divide Bagdá. Entre o que ele quer ser e o que ele pode voltar a ser. Redenção ou recaída. Enquanto isso, na galeria de Casper, o ambiente muda. Sem ninguém perceber de imediato, a presença de Bagdá pesa. Carrega o espaço, contrasta com a arte, com a leveza do lugar. Mas algo inesperado acontece. Aos poucos ele se conecta, com as cores, com as formas, com o silêncio. A arte começa a tocar, de um jeito diferente, vira escape. Casper observa tudo, em silêncio. Ele quer ajudar, mas não se ilude, sabe do risco, e mantém distância. A relação entre os dois é frágil, um equilíbrio instável, confiança e desconfiança. Cada gesto importa, cada escolha pesa. Qualquer erro pode custar caro. Enquanto isso, o cerco se fecha. Lucélia começa a perder espaço. Novas provas aparecem, testemunhos surgem, registros confirmam. Tudo aponta para ela. Agora, não é mais possibilidade. É ameaça real. A captura está próxima. Mesmo assim, ela não foge. Acredita que ainda pode virar o jogo. E decide agir. Seu último movimento. Um plano arriscado. Grande. Perigoso. Capaz de atingir vários alvos ao mesmo tempo. Marise hesita. Sente o perigo, mas já está dentro, sem saída. A tensão entre as duas explode. Olhares duros, silêncios pesados. A aliança balança. Pode acabar a qualquer momento.
Enquanto isso, Viviane e Leonardo sentem o impacto. Dúvidas surgem, segredos pesam, pressões aumentam. Tudo começa a interferir, mas o sentimento resiste. Ainda existe força entre eles, e isso pode mudar tudo. Dentro da prisão, Bagdá começa a mostrar sinais, mudanças reais, ainda discretas. As atitudes mudam, pouco a pouco. Mesmo sendo provocado, mesmo sendo testado, ele tenta se reconstruir. Mas a luta interna continua. O passado não solta, o futuro não é claro, e essa dualidade fica evidente. O homem que ele foi e o homem que tenta ser. Um conflito intenso, imprevisível. E enquanto tudo isso acontece, os caminhos se aproximam. Cada núcleo avança, cada história se cruza, e um ponto é inevitável: colisão. Segredos prestes a explodir, alianças sendo testadas, decisões que não têm volta. E tudo isso está prestes a mudar o destino de todos.